tempestade vai passar. Então, esta noite é uma live catequética, uma live motivacional, uma live de esperança, uma live de resistência, de persistência, enfim, uma live para a gente poder criar ainda mais esperança em dias melhores. As tempestades, elas sempre vêm, e elas vêm sempre com alguns nomes, não é? Às vezes é um sofrimento pessoal, às vezes é um problema familiar, às vezes é uma doença física, psíquica, às vezes é uma pandemia, enfim. A tempestade aí, ela traz vários nomes, vários temas, vários sofrimentos, mas é importante pensar que ela vai passar. Então nós vamos lá, para nós fecharmos esta série de formações catequéticas, neste lindíssimo Evangelho de São Marcos, ele que é muito profundo, ele é muito bonito, nos mostra esse Jesus tão próximo de cada um de nós, o Jesus tão humano e ao mesmo tempo divino. Então diz a palavra, Marcos 4, 35, 41. À tarde daquele dia, disse-lhes, passemos para o outro lado. Deixando o povo, levaram-no consigo na barca, assim como ele estava, outras embarcações o escoltavam. Nisso surgiu uma grande tormenta e lançava as ondas dentro da barca, de modo que ela já não se enchia de água. Jesus achava-se na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles acordaram-no e disseram-lhe, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, silêncio, cala-te. E cessou o vento e seguiu-se grande bonança. Ele disse-lhes, como sois medrosos, ainda não tendes fé? Eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si, quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos nos recordar então que Jesus estava junto à praia, pregando a palavra, pregando sobre o reino de Deus para uma multidão. Lembrando que Jesus utilizava naquele momento como linguagem as parábolas. Parábola que significa comparativo, alguma coisa do lado da outra, ou seja, uma coisa que serve de comparação, que tem uma linguagem, num primeiro momento indireta, mas que depois ela vai sendo explicada. Bom, ele então vai comparar, por exemplo, a palavra com a semente, aquele que prega com o semeador, o solo com o coração. Depois ele vai falar da semente de mostarda, que vimos na quarta-feira, que embora ela seja pequena, ela acaba crescendo entre todas as demais hortaliças e tornando-se muito grande, que faz sombra até, enfim, torna até ninho, sombra para os pássaros do céu. Então Jesus agora, ele vai, no fim desse dia de pregação, bem à tarde, o que ele vai fazer? Ele vai então dizer para os discípulos que tem que se passar por outro lado da margem. Então é mais um dia de missão na vida de Jesus com os seus discípulos. Só que ele está na barca com os discípulos. Então aqui começa a nossa jornada nesta live, nessa 20ª live, neste 20º encontro catequético. A primeira coisa que eu quero dizer para ti é:
Deus é bom, sempre bom. Às vezes, porém, nós não conseguimos ver a bondade de nosso Senhor, a bondade de nosso Deus, nas circunstâncias da vida, principalmente nestas circunstâncias adversas. Porém, mesmo diante das adversidades, Deus continua sendo bom. As tempestades que nós enfrentamos na nossa vida, elas não anulam, minha gente, a bondade de Deus. Não haveria arco-íris sem a tempestade. E muito menos o dom das lágrimas sem a dor. Então, nunca esqueçam disso. Por causa das tempestades, nós encontramos o arco-íris. E por causa do sofrimento, nós descobrimos o dom das lágrimas. Tá bem? Esta é a mensagem introdutória para falar do capítulo 4, versículos de 35 a 40, que nós vamos estudar neste 20º encontro, nesta 20ª live. Então vamos começar detalhando, versículo por versículo, como fizemos ao longo de todos esses nossos estudos. Diz a palavra: à tarde daquele dia, disse-lhes: passemos para o outro lado. Passemos para o outro lado. O que nós podemos aprender aqui? Os discípulos, eles entraram no barco por ordem expressa de Jesus. Aqui nós temos uma ordem. Passemos para o outro lado da margem. É ordem. Nós vamos entrar neste barco e vamos passar. Mesmo diante da ordem de Jesus, tem ou terá tempestade. Eles estavam no centro da vontade de Deus e ainda enfrentaram ventos contrários. Eles estavam, minha gente, fazendo o que Jesus mandou, indo para onde Jesus mandou ir. E mesmo assim, mesmo obedecendo às ordens, à vontade de Jesus, eles enfrentaram a tempestade. Vamos comparar este texto com um outro texto do Antigo Testamento, do profeta Jonas. Jonas enfrentou uma tempestade enquanto desobedecia a Deus. Os discípulos enfrentam uma tempestade enquanto estão na obediência às ordens de Jesus. Qual é a grande lição do versículo 35 para mim e para você? Escute, você tem enfrentado tempestades porque você tem andado com Deus? Você está passando por uma tempestade, mesmo você andando na presença de Deus? Você tem passado tempestades, mesmo sendo uma pessoa de oração? Você tem passado por uma tempestade, mesmo sendo fiel aos 10 mandamentos? Você tem sofrido perseguição porque você é fiel a Deus? Você tem sofrido perseguição e até dificuldade em arrumar emprego porque você é honesto?
Porque você não é corrupto? Porque você não se vende? Porque você não age por baixo dos panos? Há momentos que sofremos por estarmos não na contramão, porque seguimos na via correta. Há momentos que nós enfrentamos tempestades, estamos na avenida em sentido correto. E mesmo porque nós andamos junto de Deus na justiça, no direito e na retidão. O mundo, minha gente, odiou Jesus Cristo e vai nos odiar também. Se seguiram, ou melhor, se perseguiram a Jesus, também nos perseguirão. E sabe por que nós seremos perseguidos? Porque nós andamos na luz. Porque a luz, diz a palavra, ela incomoda quem está nas trevas. Você não está enfrentando uma tempestade porque você está no caminho contrário. Você está enfrentando uma tempestade porque está no caminho certo. Você não está enfrentando uma tempestade porque você está na desobediência a Deus. Você está enfrentando uma tempestade porque você é obediente a Deus. Você está enfrentando uma tempestade não é porque você não tem uma vida de oração. Você está passando por essa tempestade justamente porque você está amparado pela oração. Oração não tira você da tempestade. Oração te faz enfrentar a tempestade. É isso que nós aprendemos somente no versículo 35. 35. As pessoas não suportam gente honesta. As pessoas não suportam gente de luz. O mundo de Satanás não suporta gente justa, gente correta. Não suporta gente de fé, gente obediente. Então eles vão criar uma tempestade na tua vida. Não se iluda. Se você é um profissional honesto, se você é um cidadão honesto, um cristão fiel, você vai enfrentar tempestades. Porque você segue um homem que também passava por tempestades. Não se esqueça que neste barco, no capítulo 4, versículo 35, Jesus está passando com eles. Se tem uma coisa que Jesus entende muito, é como passar por tempestades. Então, não queira passar sua tempestade sem Jesus. Não queira passar sua tempestade sem Jesus. Versículo 35 e 36, os dois juntos. À tarde daquele dia, disse-lhe: passemos para o outro lado. Deixando o povo, lembra? Estava naquela beira da praia, com uma multidão de gente. Levaram-no consigo na barca, assim como ele estava. Outras embarcações o escoltavam. Gente, a gente sempre é pego de surpresa. Às vezes sim, às vezes até não. Sabe? Tem coisas que são pré-anunciadas, outras de fato são surpresas. Sejam coisas boas ou coisas ruins. Vamos lá. Durante o dia,
Jesus estava pregando a palavra com toda a autoridade que ele tinha, tranquilo, à beira da praia, tudo certo. Estava anunciando o reino, estava falando sobre sementes, dando uma aula. Ele entra na barca e na travessia do mar para o outro lado, a tempestade chega. E aí, você pergunta, nossa, mas por quê? Gente, tempestade chega na vida de quem está vivo. Tempestade só não chegará mais na vida de quem já morreu. Enquanto você estiver vivo, enquanto você não estiver a 7 palmos, sepultado debaixo da terra, dentro de um caixão, você vai ter tempestade. Talvez de manhã foi um sucesso, de tarde ela chegou. Você às vezes está percebendo que a tempestade está vindo, já tem nuvens se formando, já é pré-anúncio, às vezes não. Está um sol medonho, de repente fecha o tempo e pau! Você está me entendendo ou não? Você está entendendo a palavra aqui ou não? De manhã você estava sossegado, tinha um exame marcado a 1 da tarde lá no hospital, de boa. Tava um sol violento na tua vida. Aí você chegou no hospital e de repente o médico abriu o exame e falou: poxa vida, o seu caso é grave. De repente estabeleceu um temporal, uma tempestade, um tsunami, um vulcão em erupção. E por quê? Porque você está vivo. O teu corpo já vinha sinalizando, talvez há dias, há meses atrás, que a tempestade estava chegando. Lá no seu trabalho já tinha pré-anúncios. Talvez você prestou atenção, você, por causa desses pré-anúncios, percebeu, tem tempestade chegando e foi no médico. Mas talvez você ignorou esses anúncios, esses pré-anúncios, esses pré-avisos. Você ignorou a meteorologia, as previsões. Talvez a tempestade, quando chegou, você já estava pronto, outra vez você estava não pronto, foi pego porque você ignorou os fatos. Não ignore os fatos. Agora, enquanto você viver, você terá tempestades, irmão. Não quer ter tempestade? Entra no barco do caixão e se afunda. É o único jeito, para mim e para você. Você está entendendo ou não está entendendo? Não tem minha conversa. Ah, eu não queria problema. Gente, nós vamos viver com problemas até o dia que alguém dizer pra gente não, dizer para nossos familiares, é óbito, apagou, perdeu a vida, esfriou, o coração parou de bater. Agora é só enterrar e acaba o problema. Mas até o último dia, ou com 30, ou com 50, ou com 200 anos, nós teremos tempestades. Mas elas vão passar. Eu não vou pregar para você algo alienado, mentiroso, nem miraculoso. Não. Fé não pode ser burra. Não pode ser fé ignorante. Fé tem que ser inteligente. Eu não vou te pregar, olha, com Jesus não terá tempestades, viu, meu irmão? Se você pagar o dízimo, não tem tempestade, irmão. Não. Estou te afirmando categoricamente por causa de Jesus, porque ele também se fez humano, também se fez gente, também se encarnou, também conhecia como ninguém tempestade, que em Jesus nós vamos passar por ela. Agora fala você, eu sou
padre, ai que lindo, eu me fiz sacerdote, fui ordenado sacerdote, não vou ter mais problema. Ilusão, irmão. Cada padre tem sua tempestade, cada bispo tem a sua tempestade. Francisco no Vaticano tem a tempestade dele, você tem a sua, como Jesus teve as dele. Agora, então agora eu vou fazer o acampamento. Tem gente vendendo coisa na igreja mentirosa, acampamento. Ai, faz acampamento que não tem mais problema. Mentira! As tempestades, elas sempre virão. Eu preciso me fortalecer para enfrentá-las, mas eu não estou imunizado porque eu fiz o encontro na igreja. Não. Esquece. Nem vai nessa onda. Está me entendendo ou não está me entendendo? Preciso ser mais claro na mensagem. Trinta e cinco, 36. O fato de Jesus estar conosco não nos poupa de certas tempestades. Ser cristão não é viver numa redoma de vidro. Não é. Vamos lembrar. Eles estavam aqui à tarde daquele dia, fim da tarde, que vão enfrentar a tempestade. Só que ele estava pregando a palavra hora antes. Jesus passara aquele dia ensinando os discípulos e a multidão sobre as parábolas do reino. Mas agora, depois dos ensinamentos, vem a lição prática. Só que às vezes nós esquecemos dos ensinamentos e ficamos desesperados na prática. É como tirar carteira de habilitação. Primeiro, nós vamos aprender sobre trânsito, leis, convivência no trânsito, os primeiros socorros, as placas de trânsito, vire, pare, bifurcação. Ok. Na prática, você tem a teoria. Claro, você precisa interpretar, por exemplo, uma placa. A placa é uma interpretação. Pare, parei. Tem um obstáculo, uma rotatória. Proibido parar, estacionar. Semáforo. Uma rodovia, você vai entrar uma placa quando é um posto, quando tem animais selvagens, você vai, sei lá, perto de uma montanha. Mas eu fico desesperado, não sei nem ler mais a placa. Você precisa aprender os ensinamentos de Jesus. E quando na prática acontecer algo, você conseguir interpretar o que está acontecendo. Jesus é onisciente. Significa isso? Ele sabe de todas as coisas. A pergunta é:
Jesus sabia desta tempestade? Sim, ele sabia, porque ele é Deus. Estava no currículo de Jesus, no treinamento de Jesus, aquele dia, aquela tempestade. Mas com qual objetivo, Padre? Ajudar os discípulos a entenderem, interpretarem, a partir dos ensinamentos dele, a confiar em Jesus nas crises inesperadas da vida. Por que eu aprendo a palavra? Para quando as crises chegarem, eu poder entender que Jesus está comigo. Lindo, né? Eu deixei para terminar essas catequeses com esse capítulo e esses versículos para a gente fechar com chave de ouro esses 1 mês de confinamento, tanto de confinamento aí. Irmãos, um treinamento para ver se você aprendeu a lei de trânsito, as regras, interpretar. Só que Jesus estava dormindo. O cara foi dormir no meio da tempestade. Escute. 38. Jesus achava-se na popa, dormindo. E eu acho muito, eu racho de rir. Mas eu dou muito rir, porque a Bíblia é um livro pra gente rir. Tá triste? Lê a Bíblia. Quer chorar? Lê a Bíblia. Quer dormir? Lê a Bíblia. Quer conhecer Jesus? Lê a Bíblia. Quer ficar louco da cabeça? Lê a Bíblia. Quer curar a sua loucura? Lê a Bíblia. A Bíblia tem tudo. Mas eu acho muito massa, porque no meio da tormenta, o pau comendo, vento regaçando, pau comendo o barco, Jesus está dormindo. E Marcos diz aqui, ó, 38. Dormindo sobre um travesseiro. Eu tenho um travesseirinho do cara aí. É muito massa. Jesus estava dormindo no travesseirão de boa, sossegado, sussa, como fala os mais jovens, sussa, de boa, pá. O pau torando e ele lá na popa, puxando um ronco sossegado. Eu racho de rir. Aqui eu já crio humor. O pau torando e o cara dormindo e o Marcos ele disse, o travesseiro. Caiu um toró, como diz o povo, e o cara desligadão. Meteu lá um pendrive de relaxamento e pá, tá dormindo. De boa, como diz alguém aí, de boa na lagoa, é isso mesmo. Talvez o maior drama dos discípulos não tenha sido a tempestade em si. Talvez o maior drama de Jesus, dos discípulos, minha gente, tenha sido o fato de Jesus estar dormindo durante a tempestade.
na hora do maior aperto, ele estava dormindo. Às vezes, nós temos a sensação de que Jesus está dormindo quando estamos enfrentando as dificuldades, as crises, os sofrimentos, as contrariedades, as tempestades da nossa vida. E essa tal sensação de que Jesus está alheio, que ele está dormindo, de que Deus está ausente, nos gera angústia na alma. É isso que é o drama dos discípulos, nem tanto a tempestade, mas o fato de que Jesus está ausente. Ou aparentemente ausente. Esse texto nos apresenta 3 perguntas. 3. 2 foram feitas pelos discípulos e uma com Jesus, de Jesus. Então vamos ver quais são essas 3 perguntas e o embasamento da reflexão a partir de agora vai por essa via, tá bem? Esse texto aqui é um texto que você certamente já ouviu, só que eu, quando eu estudo a Bíblia, eu procuro coisas que eu nunca ouvi. Então eu profundo, eu mexo, eu reviso, eu vou nos contextos bíblicos, eu vou procurar estudos, eu vou procurar os teólogos, os exegetas, para eu poder então formular a minha pregação. É assim que eu trabalho nesses 10 anos que eu sou sacerdote. E há 20 que eu sou um estudante da palavra. Então, dessa vez, eu vi uma coisa que nas pregações eu não tinha percebido. Então, eu quero passar isso para vocês a partir do meu conhecimento e a partir dos meus estudos nesse texto. São as perguntas que são feitas aqui. Eu queria então começar a partir destas perguntas para a gente então ir compreendendo, não é? Porque as lições elas vão emanar justamente dessas 3 perguntas, porque aqui temos a pedagogia da tempestade, ou seja, qual o ensinamento que nós podemos tirar da tempestade. Então, a primeira pergunta está no versículo 38. Quem faz a pergunta aqui são os discípulos. Primeira pergunta. São 3. A primeira é que nós entramos neste momento. Mestre, presta atenção, grife se quiser. Mestre, não te importa que pereçamos? Mestre, não te importa que pereçamos? Esta pergunta, ela nasceu de uma crise. Do útero, do ventre, do cerne, do âmago, de uma crise. Os discípulos estavam vendo a carranca da morte, o fim. E o que este grito, em forma de pergunta, de questionamento, de interpelação,
ele sinaliza aqui. Quais são as lições que nós tiramos disso aqui? Desta primeira pergunta, deste primeiro questionamento. Primeiro, o medo gerado pela tempestade. A tempestade, ela provoca medo em nós. Por quê? Porque ela é maior do que nós. Quando chega uma doença na nossa vida, ela provoca medo. Porque você não sabe qual vai ser o desenrolar desta doença. Uma catástrofe, uma tragédia humana, um desastre natural, por exemplo, essa pandemia. Ninguém sabe nada. Quer dizer, quando estaremos imunes? Não sabemos. Onde vai parar tudo isso? Não sabemos. A gente só está vendo números subindo, gente morrendo. Estamos vendo o desenvolvimento desse vírus de uma forma assombrosa. Ele vai tendo uma mutação. Já pode ficar alojado 14 dias e aí já pode dar problemas em questões neurológicas. Olha, o troço vai mudando. Dizia no começo que não afetava criança, está morrendo criança um monte, principalmente no Brasil. Diz que era só idoso. Aqui no Brasil está morrendo mais gente de menos de 50 do que acima. É uma tempestade chamada Covid-19. Estamos com medo? Estamos com medo. Os bonitões aí, os fortões que diziam dias atrás, não, vamos enfrentar, vamos com a igreja aberta. Não, porque não sei o que, pastores e pregadores estão morrendo. Camarada disse dias atrás aí num programa de televisão famoso aí, não, vamos lutar, não sei o quê. Pegou. Que ficar em casa era uma frescura, agora está dizendo fica em casa. Por quê? Porque é uma tempestade. Nós não sabemos o que vai dar tudo isso, é claro que o medo se estabelece. É só esse o problema? Não. Também tem problema econômico. Se eu fico, eu passo fome. Se eu saio, eu posso morrer. Quer dizer, é uma puta de uma tempestade. Vou ficar um ano dentro da minha casa trancado? Não tem como. O troço continua tendo uma mutação. Mas não é só isso. Tem muitas outras coisas. Tem o câncer. Mas esta abordagem que eles fizeram a Jesus, mestre, não te importa que pereçamos, é também uma crítica. Ele é mais um pedido, ele é mais uma crítica do que um pedido.
Sabe por quê? Porque é muito mais fácil a gente reclamar de Deus do que depositar nossa ansiedade, os nossos medos aos pés dele, descansar na providência divina. A gente reza providência divina, providenciai, tudo da boca para fora. É tudo teoria, tudo decoreba. Providência divina, providenciai. Providência divina, providenciai. Coloca um quadro coloca um quadro do Jesus misericordioso, que aqueles raios lá, e fica providência divina, providenciai. Providência divina. Tudo da boca para fora. A gente mais reclama do que confia, do que deposita os nossos medos aos pés de Jesus. E nós não descansamos na providência divina. Nós desesperamos diante da tempestade. Então, é muito mais uma crítica, isso aqui, essa pergunta dos discípulos, é muito mais uma reclamação do que uma prece, uma oração. Certo? Mas eu consigo enxergar uma segunda coisa, que pouquíssimas pessoas pregam sobre isso. Pouquíssimas. Mas eu consigo ver, ainda que uma fagulha, mas eu consigo ver. Sabe por quê? Olha lá. Mestre. Você pode grifar o mestre. Não te importas, não te importa que pereçamos? Esse grito, ela evidencia uma fé pequena, mas evidencia. Se os discípulos estivessem completamente sem fé, eles não teriam apelado a Jesus. Eles não teriam, por exemplo, chamado de mestre. Eles não teriam pedido para salvá-los, não é? Naquela noite trevosa, de uma forte tempestade, nós temos um lampejo, ainda que tímido, mas um lampejo de fé. Quantas vezes a urgência na nossa voz, na hora da tempestade, quando os nossos recursos humanos eles se esgotam, nossa força se esvai, precisamos chamar, clamar ao Senhor. Quando as coisas fogem do nosso controle, segura essa. Quando as coisas fogem do nosso controle, ao nosso controle, elas continuam ainda sob o controle de Deus. Sabe por quê? Porque para ele não tem causa perdida.
Espero que isso te console neste momento. Ainda que neste grito nós evidenciamos um lampejo de fé, é uma fé deficiente. Por quê, padre? Porque se fosse uma fé madura, se fosse uma fé com maturidade, eles não se entregariam ao pânico e ao desespero como estavam aqui. A causa do desespero dos discípulos não era a tempestade. A causa do teu desespero não são os teus problemas. A causa do teu desespero e a causa do desespero dos discípulos era a falta de fé. O maior perigo que esses caras enfrentavam, minha gente, não era a fúria do vento ao redor deles, mas a incredulidade dentro deles. O problema não está fora de você. O problema maior está dentro de você. O maior perigo não é a tempestade que você está enfrentando neste momento. E você sabe qual é? O maior problema e perigo é a incredulidade dentro de você. O maior problema não é o Covid. É a incredulidade dentro de mim. Segunda pergunta, versículo 40. Agora é Jesus para eles. Está preparado para questionar a Jesus? Legal. Esteja ainda muito mais quando Jesus questionar você. Todas as vezes que nós questionamos a Deus e achamos o corajosão, o machão, o mulherão, sinta-se também preparado, porque Deus vai questionar tua fé. Você está questionando a Deus por causa do teu problema? Legal. Se prepara, porque Deus vai te questionar a respeito da tua fé. É mulher e é macho para questionar a Deus, seja mulher e macho para segurar os questionamentos de Jesus. Porque agora quem pergunta é Ele. Quarenta. Jesus disse-lhes:
Como sois medrosos? Ainda não tendes fé? Segunda pergunta de Jesus. Como sois medrosos? Ainda não tendes fé? Os discípulos falharam, demonstraram medo e não fé. Onde o medo prevalece, a fé desaparece. Onde o medo prevalece, a fé desaparece. Aonde o medo prevalece, a fé desaparece. Onde o medo prevalece, a fé desaparece. Ficamos com medo porque duvidamos que Jesus esteja no controle. Sabe por que você tem medo? Sabe por que você, Padre Fernando Zé Ruela, tem medo? Porque você duvida que Jesus esteja no controle de todas as coisas. Nós enchemos nossa alma de pavor, minha gente, porque pensamos que as coisas estão fora do controle. Ei! Ei! As coisas estão no controle e no tempo de Deus. Falei? Último encontro era para arregaçar. O 20º encontro, a 20ª live é para a gente hoje maturar nossa fé. Continuar em paz este tempo de live catequética. E eu não estou te questionando não, viu? Eu estou questionando quando eu me torno um cristão Zé Ruela. Eu. Você que se questione. Eu questiono-me. Porque nesse barco aqui eu me vejo aqui também. É fácil a gente ficar vendo a fé dos outros. E a nós? Aconselhar os outros, todo mundo aconselha. Mas quando a tempestade é para o nosso lado, a gente fala, porque a gente tem uma fé de merda. Agora tem uma coisa. Tem uma coisa, minha gente, que é para se pensar. Eu estudei grego, porque eu sou formado em filosofia e teologia. Então, eu tive a oportunidade de estudar por muitos anos com o Monsenhor Expedito, a língua grega. E o Evangelho foi escrito na língua grega. E aí, eu estava hoje meditando essa segunda pergunta, e uma coisa me encabulou na língua grega. Versículo 40. Como sois medrosos? A gente lendo isso aqui em língua portuguesa,
Passa. Medroso, tem medo, não confia, pipipi. Se eu te falar assim, tô com medo, beleza. Mas aqui é grego. A língua portuguesa, e quem interpretou isso aqui não trouxe o sentimento de que Jesus disse aqui. A tradução a língua original. Mas eu vou te ensinar, porque essa é a minha função de catequeta, sacerdote. Medo, aqui, é deiloi. Daí, padre? Deiloi, traduzindo aqui para a língua portuguesa, significa medo covarde. Isso me deixou inquieto. Então vamos mudar com deiloi. Como sois medrosos, ainda não tendes fé? Ele disse, como sois covardes. Puta que pariu. Isso é uma facada na minha costela. Deiloi. 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 Como sois covardes. Jesus perguntou, questionou, indagou e ainda deu uma pancada. Vocês são covardes, agem covardemente, porque vocês poderiam ter agido com confiança em mim. Vocês são covardes, não confiam em mim. Eu preciso me confessar, de verdade. Eu preciso me confessar, porque ajo muitas vezes com covardia com aquele que morreu na cruz pelos meus pecados. Sou um cristão covarde, sou um sacerdote covarde. Covarde! Não confio naquele que morreu na cruz, naquele que está comigo todos os dias das minhas tempestades, minha gente. Todas as vezes, todas, por causa do verbo deiloi, todas as vezes que nós não confiamos em Deus, nós agimos covardemente com Jesus. Acha covarde quem pulou do governo? Pois eu me sinto mais covarde quando eu pulo do Calvário de Cristo. Porque político não salva ninguém, é tudo vagabundo. Agora, Jesus é o Salvador. Minha gente. Esse texto é para a gente pensar muito.
por que que esses discípulos precisariam ter fé? Por 4 motivos. Primeiro, 35, volta lá. Passemos para o outro lado da margem. Passemos para o outro lado da margem. Ele disse: passemos. Para você que está na tempestade, ele disse: passemos. Ele disse: passemos. Se ele disse que nós vamos chegar do outro lado, nós vamos chegar com ou sem tempestade. Se ele disse que nós vamos chegar no nosso objetivo, nós vamos chegar. Ele não disse que não terá tempestade, ele disse que nós vamos chegar. Ele disse que vamos chegar. O destino não era o naufrágio, o destino era outra margem. Para Jesus, promessa e realidade são a mesma coisa. O que ele fala, minha gente, ele cumpre. Jesus não promete viagem calma e fácil, não, mas garante a chegada segura. Ele não promete que a viagem não vai ter alguns percalços, mas promete que chegaremos, passemos. Eu passo contigo, eu passarei com você. Ei, ele está conosco. Não precisa perguntar onde está Deus, está passando conosco. Ele não promete ausência de luta, mas garante a vitória. Conselho: quando o medo chegar na tua vida, se agarre nas palavras e nas promessas de Jesus. Quando o medo chegar na tua vida, se agarre nas palavras e nas promessas de Jesus. Trinta e seis. Deixando o povo, levaram-no consigo na barca, assim como ele estava. Minha barca está passando por uma tempestade. Não tem problema. Jesus está nela. E se Jesus está nela, a tempestade vai passar. Se você se sente agora lá no meio da tempestade,
vento contrário, maré alta. O negócio só chacoalha, chacoalha para cá, chacoalha para lá. Eu vou te ensinar uma oração bíblica para passar pela tempestade. Segura essa. Segura essa. Padre, me ensina uma oração para passar pela tempestade, sim? Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ainda que eu atravesse a tempestade, não temerei mal algum, porque o Senhor está no meu barco e garante: a tempestade vai passar. Tremendo, irmão. Tremendo. A presença de Deus nas nossas tempestades, minha gente, é nossa âncora, é o nosso porto seguro. Sabe por que os discípulos ficaram covardemente com medo? Porque se esqueceram de Jesus, que estava com eles. Sabe por que você está cagando de medo da crise, do sofrimento, da tempestade que você está passando nesse momento? Porque você está esquecendo que Jesus está contigo. Você está só olhando para a tempestade. Então tira os olhos da tempestade e coloca os olhos do Deus que está passando a tempestade com você. O Criador do vento, o Criador do mar, Ele está no barco com você. Não tenha medo do seu exame médico, não tenha medo que você vai no médico semana que vem, não tenha medo do Covid-19, não tenha medo, o Senhor está no barco. Quatro 38. Jesus achava-se na popa, dormindo sobre um travesseiro. Enquanto a tempestade rugia lá fora, Jesus dormia lá na popa. Vocês se lembram, segunda e quarta-feira agora, nessa live catequética, que nós
falávamos, que nós batíamos um papo aqui, daquela semente que Jesus falava que planta, semeador, joga semente e deita, e dorme. E a semente, naturalmente, você acorda, você dorme e a semente vai germinando. Lembram disso? Ele tinha falado isso para os discípulos, inclusive, poucas horas antes dessa tempestade. Ele disse: eu lancei a semente, o cara lançou semente, agora tem que deitar e dormir. Jesus é o homem que lança semente de esperança, de amor, de confiança, e ele está descansando na certeza de que o Pai está cuidando de todas as coisas. Será que Jesus sabia dessa tempestade? Sim, ele sabia, porque ele é Deus. Essa tempestade fazia parte do treinamento dos discípulos. A tempestade que você está passando, ela faz parte do teu treinamento. Aliás, essa tempestade que hoje você está passando é mais uma. Você já passou em muitas. Olha para trás e analisa. Se for para olhar para trás, que seja para as tempestades que você já passou, enfrentou e venceu. E todas elas você venceu porque Cristo estava com você. E essa tempestade de hoje também você vencerá. Ei! Se for para olhar para trás, que seja para nós termos força, porque em todas as tempestades ele estava no meio de nós. Se ele sabia da tempestade, por que, Padre, então ele dormiu? Primeiro, porque ele descansa totalmente na providência divina, coisa que eu e você não fazemos. Nós rezamos, providência divina, providência. Depois também, morrendo de medo vai acontecer. E ele não. Sabia da tempestade. O pau estava comendo lá fora e ele estava descansando na providência do Pai. Olhando para Jesus, descanse, porque a tempestade vai passar. É muito louco a palavra de Deus, gente. É muito massa. Segundo, se ele sabia desta tempestade, por que ele estava dormindo? Porque ele queria treinar os discípulos. Ele queria que esta tempestade fosse um treinamento na vida dos discípulos. O fato de Jesus estar descansando na tempestade já deveria ter acalmado e encorajado os discípulos. Veja, se o mestre está descansando nesta tempestade, vamos ficar tranquilo.
É olhando para Ele que nós aprendemos como enfrentar as nossas tempestades. Como é que você aprende a enfrentar a tua tempestade, irmão? Olhando para Jesus, aprendendo da palavra dele. Ele estava descansando na vontade do Pai, na vontade de Deus, e sabia que o Pai cuidaria de tudo enquanto ele dormia. Ei, enquanto você está aí, Deus está cuidando de tudo. Deus vai chegar primeiro na clínica, Deus vai chegar primeiro na sua entrevista de emprego, Deus vai chegar primeiro no teu futuro. Fique tranquilo, confia e descanse no Senhor. 39. E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio! Cala-te! E o vento cessou e seguiu uma grande bonança. Aquele que está no barco com os discípulos é o Criador da natureza. Aquele que está no barco da tua vida não é o que causou os problemas na tua vida, mas é aquele que vai junto contigo superá-lo. As leis da natureza estão nas mãos de Deus. Ele não só andava sobre as águas, como calava a fúria da tempestade. Ele é o Senhor do céu e da terra. A natureza o ouve e o obedece. Jesus tinha poder, aliás, tem poder, não só sobre o vento, a tempestade, mas tem poder sobre os demônios, sobre a enfermidade e sobre qualquer tema que diga respeito à existência humana. Ei, não temos mais um Jesus adormecido. Guarda isso para sempre agora. Não temos mais um Jesus adormecido no rugido da tempestade, mas temos a tempestade adormecida aos pés do Jesus ressuscitado. Caracas, com isso aqui eu terminava o curso. Aliás, terminava a live. Não temos mais um Jesus adormecido no rugido da tempestade. Temos uma tempestade adormecida aos pés de Jesus ressuscitado. Coloque tuas tempestades aos pés de Jesus, porque ela vai adormecer e você vai vencer no Cristo que venceu a morte. Palmas para Jesus. A Ele toda honra, toda glória, pelos séculos dos séculos.
Agora tem uma coisa aqui, irmãos. Primeiro, e escuta aqui. Põe teu zóio na tela aí, com o zóio meu. Primeiro, ele repreendeu a tempestade. Só que depois ele repreendeu a incredulidade dos discípulos. De vez em quando Deus desce o pescoção em mim e você. Para parar de reclamar. Para parar de chorar. Para parar de ter medo. De vez em quando o pescoção come no lombo, no pé de orelha da orelha. Ele repreendeu a tempestade, mas também repreendeu a incredulidade dos apóstolos. Ei, você está precisando de um pescoção. E ele vai te dar. Fica tranquilo. Se você cair aí no seu quintal, é a pescoção de Jesus na tua orelha. Para parar de duvidar que ele está com você, que ele é o teu Deus, que ele é o Senhor absoluto e que a tempestade vai passar. Muitas vezes a tempestade mais perigosa não é que está fora. Muitas vezes a tempestade mais perigosa não é aquela que levanta os ventos e agita o mar. Muitas vezes a tempestade mais perigosa é a do medo, é da ausência de fé, é da incredulidade. Ei, o nosso maior problema não está fora de nós, ao nosso redor. Ao nosso redor. Nosso maior problema mora dentro de nós. Terceira pergunta e última, para eu fechar. 4:41. Agora a pergunta deles de novo. Eu falei que eram 3 perguntas que iam nortear toda a nossa reflexão, nossa pregação, nossa catequese, nosso estudo nesta noite. 41. 40. Não, 41. Eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si. Quem é este? Quem até o vento e o mar obedece. Essa é a pergunta feita pelos discípulos. A primeira pelos discípulos, a segunda Jesus e a terceira, novamente, os discípulos. Quem é este que até o vento, até a tempestade obedece? Quem é este? As tempestades são pedagógicas, elas são escolas de Deus para nos fortalecer, para nos ensinar as maiores lições da vida. Eu vou dizer uma coisa para ti, nós aprendemos muito mais na tempestade do que na bonança. Um verdadeiro marinheiro é formado na tempestade e não na bonança. Os tempos difíceis é que nos preparam para a vida e não os tempos fáceis. Foi através do livramento que eles tiveram nessa tempestade que eles começaram a ter mais clareza a respeito da identidade, a respeito de quem é Jesus. Na tempestade, descubra quem de fato é o teu Deus.
quem é de fato Jesus que você diz por aí que adora. Eles agora não estão mais com medo da tempestade. Eles estão aprendendo temor a Deus. E sabe por quê que esses caras ficaram com medo? Sabe por que você tem medo quando você atravessa por uma tempestade? Porque nós não sabemos de fato quem é Jesus. Nós vamos há 30 anos na igreja e não sabemos quem é Jesus. Nós comungamos há 30 anos, 20 anos, 50 anos, 60 anos. Lemos a Bíblia há 50 anos, 30 anos, 20 anos e não sabemos quem é Jesus. E é por isso que o medo tem tomado conta de nós. Não sabemos quem é Jesus. Quando eles perceberam o poder que Jesus tinha diante daquela tempestade, com uma única frase: cala-te. E o mar silenciou e a tempestade aparou. Naquele momento ficaram assombrados, não mais com a tempestade, mas com Jesus. E sabe por quê? Porque naquele momento eles perceberam que Deus estava ali. Deus está nos momentos difíceis, minha gente. Que evangelho! Que texto para uma sexta-feira! Que texto para uma pandemia! Que texto para uma tempestade que nós estamos passando talvez agora, aí em casa, na vida, sei lá onde. Eu não estou mais assombrado com a tempestade, eu estou assombrado porque Deus está comigo na tempestade. E é por causa dele que a tempestade vai passar. É por causa dele. E a partir desse momento, esses homens passam a ter uma fé real, experimentada. Na dificuldade, experimente o poder do teu Deus. E a última frase de hoje, o último momento de hoje, está aqui. Nesse livro fantástico. E eu saquei isso aqui agora, gente boa. Aqui agora, falando com vocês, o Espírito Santo me colocou um negócio aqui. Para acabar, terminar essa sexta-feira linda. Eu não tinha entendido, eu não tinha pensado nisso. Mas agora eu consegui ver daqui. Estou vendo. Presta atenção. Pau tá comendo. Tempestade tá lascando. 38. Jesus achava-se na popa dormindo sobre um travesseiro. Tá relax. Tá de boa. Eles, os discípulos, acordaram-no
Disseram-me: Mestre, não te importa que pereçamos? 39. E ele despertou. Caracas! Tá aqui. A última mensagem para acabar. Tá aqui. Isso eu nunca tinha pensado, mas agora isso veio no meu coração. Paulo estava comendo. Jesus dormindo no travesseirinho dele. Os discípulos chegaram. Estavam na popa. Acordaram Jesus. Mestre, não te importas? Estamos perecendo? Estamos morrendo? 39. E ele despertou. É de emocionar isso. Vou te explicar agora o que eu encontrei aqui. Ó. Encontrei. Ó. A tempestade não acordou Jesus. O vento não acordou Jesus. Mas a voz dos discípulos fez com que Jesus se levantasse e cessasse a tempestade. Os teus problemas não acordam Jesus, mas tua voz em oração o acorda, porque tua voz é a coisa mais importante para ele. Se você orar, ele vai se levantar e a tua tempestade vai passar. Amém. Tá aqui. Ponto final por hoje, minha gente.